Fala pessoal, vamos fazer mais um estudo aqui, fechamento, como é que foi o mercado financeiro americano. Segunda-feira, primeiro dia após aquele relatório pesadíssimo, né, do Fed. Não foi diferente, a gente comentou no último vídeo, né, durante o fechamento da primeira semana aí do mercado financeiro americano, que ia haver muita volatilidade. Não foi diferente hoje. Nós vamos ver que o mercado assim tocou ao desespero, mas logo depois se segurou, estopou muita gente, teve um sell-off violentíssimo, nós vamos ver aqui já já. Então muita gente foi estopada, muita gente encerrou as posições no desespero, e depois no final, no meado da tarde, finalzinho do pregão, voltou tudo, tá certo? Vamos lá, vamos ver aqui o que aconteceu no dia de hoje. Então, pessoal, como de costume, a gente começa analisando o SP500. Nós vamos ver, esse aqui foi o candle de hoje, tá? Esse aqui é o candlezinho que tá abrindo no pré-market, tá? Mas esse aqui foi o candle de hoje. A gente vai ver que a grande maioria das ações da SP500 também teve esse candle, tá próximo de um martelo, tá certo? Teve um candle que foi dá para perceber durante através desse candle aqui. Olha só, o mercado abriu nessa região aqui, 462, tá certo? Olha onde que ele foi tocar, olha, 456. Quer ver? Vamos botar aqui só para a gente ver melhor. Olha só. Então a gente tem aqui que ele abriu em 462,70, tá certo? Chegou nas mínimas de 456,60, tá certo? Olha o tamanho dessa pernada aqui, tá certo? Muita gente que foi estopada, muita gente no desespero fechou posição durante esse movimento aqui, isso aqui tudo no dia de hoje, tá certo? E aí depois, meado da tarde, finalzinho do pregão, voltou tudo, tá certo? E fechou em alta, ok? Fechou, aqui tá dizendo que fechou numa queda de 0,58 em relação ao candle anterior de sexta-feira, tá certo? Mas o candle, o candle desse dia aqui fechou positivo, por quê? Porque ele já abriu nesse gap aqui, que ele tinha aberto fazendo esse gap aqui, nessa região aqui de 462, tá certo? Por isso que no final do pregão, quando ele fechou em alta nesse candle aqui, ainda assim foi um pouquinho abaixo, tá certo? Desse candle aqui de sexta-feira. Por isso que, no geral, foi um dia de baixa. Praticamente estável, tá certo? Mas fechou um pouquinho baixo. Mas houve muita volatilidade. Através desse candle aqui, a gente vê que ele chegou a tocar nessa banda inferior de Bollinger aqui, ó. Tá certo? Depois voltou tudo. Tá certo? Então, quem entrou no desespero, ou quem estava muito alavancado, foi estopado. Depois o mercado pegou e voltou. Tá certo? Mas vamos lá, vamos ver o que a gente pode tirar de aproveitamento aqui. Bom, vamos traçar. A gente está vendo aqui o gráfico diário. Vamos traçar uma Fibonacci. Eu sempre gosto de traçar Fibonacci porque a gente consegue ver como o mercado respeita essas métricas, tá certo? Vamos colocar aqui. Bom, nessa pernada, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu puxar nessa métrica aqui. Aqui, ó, fechou, viu? Olha só. Eu sempre procuro ver essas indicações aqui, por quê? Porque eu vou me basear no que o mercado está se baseando, tá certo? No que os grandes players estão fazendo. Como eu não tenho poder de barganha como esse pessoal grande, eu vou seguir o que eles estão fazendo. Então, olha só, se a gente pegar, ao invés dessa pernada aqui, traçar um fibo dessa pernada aqui, tá certo? Então, se a gente pegar dessa pernada aqui até o topo,
a gente vai ver que, olha só, como o movimento de mercado respeitou esse suporte aqui da FIBO de 0,7, tá certo? Então, assim que o mercado tocou aqui, ele não rompeu, não conseguiu romper essa FIBO aqui, serviu de suporte, tá certo? E logo depois começou a reagir. Beleza? Vamos ver aqui o semanal. Ó, semanal, mesma coisa, ó, tocou, ele chegou a tocar no semanal essa média móvel de 20 aqui, novamente, deixa eu apagar aqui a FIBO, ó. Olha só, como no semanal ele tocou a média móvel de 20, tá certo? A média móvel de 20 também serviu de um baita suporte, tá certo? E logo depois o mercado voltou a reagir, tá certo? Como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, esse movimento de correção tecnicamente é muito normal, tá certo? Tava precisando dessa correçãozinha. A gente viu que, ó, no mensal precisa até de um movimento corretivo para poder até ficar até mais saudável e menos volátil o mercado. O mercado, já falei no último vídeo, estava muito volátil, iria ficar volátil nos próximos dias, talvez até semanas, tá? No semanal, bem tranquilo, ó, bem tranquilo, respeitando sempre essa média móvel de 20, respeitou, a gente acabou de ver que tocou nessa média móvel de 20 períodos, tá certo? E voltou, beleza? Vou voltar aqui pro diário. E aí, como eu falei, a grande maioria das ações tiveram esse comportamento aqui. Durante o dia de hoje, tá certo? O mercado ele teve uma correção assim violentíssima, muito forte, mas logo depois a gente vai ver, inclusive no QQQ, o índice da Nasdaq, que o candle chegou a quase que tocar na média móvel de 200 e logo depois começou a reagir. Então, eu preciso que vocês comecem a se atentar para esse tipo de comportamento, porque os investidores, os grandes players, eles respeitam essas métricas, tá certo? A gente já estudou no curso que a análise técnica é uma análise de comportamento. Então, assim, não é nada certeiro. Não é porque teve esse quase martelo aqui, precisava até de uma sombrinha maior, mas não é porque teve esse candle aqui de força, mostrando uma reversão, não é porque teve esse candle de força aqui que agora o mercado conseguiu formar esse fundo aqui, fundo ascendente, e vai começar a subir de novo. Não é certo, tá? Mas o que esse candle indica pra gente? Indica que o mercado sofreu muito durante o dia, tá certo? Mas quando os preços das ações começaram a sangrar demais, os investidores perceberam, poxa, não é para sangrar tanto. O preço está barato, vamos comprar. E foi o que aconteceu, tá certo? O preço começou a tombar demais, veio força compradora, tá certo? E voltou de volta. E olha só, no pré-market tudo indica que no próximo pregão já vai abrir para cima, tá certo? Mas vamos lá. Então esse aqui foi o SP500. Vamos ver o que aconteceu com a Nasdaq hoje, que também foi muito interessante. Olha só, esse aqui novamente é o candle do pré-market, tá certo? Do próximo pregão. Não, vamos deixar ele para analisar amanhã. Esse aqui foi o candle de hoje, ok? Eu deixei uma ordem aberta aqui de compra, mas não consegui ser preenchido. Eu coloquei aqui um pouquinho, quase que beirando a média móvel de 200 períodos. Eu acreditei, quer dizer, estava de repente acreditando que fosse corrigir um pouquinho mais para buscar beliscar essa média móvel de 200 períodos aqui, não foi, mas enfim, pelo menos vai servir aqui de estudo para gente, tá certo? Não consegui preencher a minha ordem aqui, tá? Mas olha só, então Nasdaq ele chegou a perder esse último fundo aqui, ó. A gente já tinha colocado esse último fundo aqui como suporte no último vídeo, tá certo? E chegou a perder. Vou colocar aqui de novo. Olha só o que aconteceu com esse candle aqui hoje. O que aconteceu nesse pregão de hoje? Então ele abriu
em 37482, tá certo? Chegou a 369,31, tá certo? Olha só, ele abriu aqui, começou a sangrar até 369, tá certo? E depois, quase beliscando a média móvel de 200, tá certo? O que ele fez? Começou a reagir. E aí, olha só, ele chegou a ficar em 369 e foi fechar em 380. Fechou em 380,11, tá certo? 380,11, ou seja, fechou até em alta. Então, quem estava olhando o mercado durante o dia, a gente viu que o índice da Nasdaq chegou assim, beirando o desespero, estava menos 2, quase menos 3%, e logo depois devolveu tudo, tá certo? A queda, essa sangria toda que estava fazendo aqui, logo depois devolveu tudo. Então pegou o pessoal desesperado, pegou o pessoal super alavancado, tá certo? Vamos analisar. A gente já viu no último vídeo que o índice da Nasdaq era o que estava, o gráfico era o que estava pior, tá certo? A gente já viu que esse ponto aqui no diário era o ponto de suporte, tá? Chegou a perder no dia de hoje, mas fechou acima, ok? Ainda assim é um gráfico, no diário não está bom, no gráfico no diário não está bom, ele já perdeu essas duas médias móveis aqui de 20 e de 50, está abaixo dessas médias móveis, tá certo? Então o que a gente faz? A gente olha o gráfico maior, o mensal. Bom, o mensal a gente já viu, assim como os outros indicadores, tá super esticado, não tem nada de errado nesse gráfico aqui, tá? Ainda não perdeu um movimento de alta, tá certo, no gráfico mensal, porém ele está muito esticado, ele estava precisando fazer mais correções, mais bases de preço para continuar esse movimento saudável de alta, tá certo? Então olha só, olha quanto tempo que o gráfico mensal não vem testar essa média móvel de 20, tá certo? Olha só quanto tempo, quantos meses que esses candles estão descolados, estão muito afastados dessa média móvel de 20. Então, ainda assim, então, o gráfico está esticado, tá certo? Mas não tem nada de errado, tecnicamente não tem nada de errado. Vamos olhar aqui o semanal. Ó, o semanal tá bem legal para a gente analisar. Olha só, topos e fundos ascendentes, parece que no semanal pode ser que esteja indicando essa formação aqui desse fundo ascendente. Ó, vamos fazer aqui. Então, olha só, pode ser que ele tenha achado essa nova base de preço aqui, tá certo? E tá buscando fechar acima dessa média móvel de 20 aqui no semanal, ok? Então, o que a gente pode esperar nos próximos dias? Muita volatilidade, tá? Muita volatilidade, mas foi o que eu falei. Tecnicamente, não tem nada de errado ainda nesses gráficos, tá? E pode ser que para o gráfico no semanal formar até uma base de preço um pouco, que aqui a gente tem esse último fundo aqui no semanal, tá certo? O semanal não pode perder esse último fundo aqui. Então vamos ver até onde poderia ir esse gráfico aqui, essa correção. Ó, vamos lá. Ó, então, uma correção saudável pela Fibonacci, que é o que eu costumo fazer meus trades, basear os meus trades, é nessa região aqui de 0,618, tá certo? Então pode ser que no semanal, quer dizer, se no semanal ainda houver mais alguns movimentos de correção e ele ficar dentro dessa região aqui, mais ou menos até 3, no máximo, tá até 364, por exemplo. Então, se ele corrigir até 364, ainda assim eu ia considerar uma correção saudável, tá? Ainda assim eu iria considerar uma correção saudável. Porém, para ele no semanal buscar
esse 364 significa que no gráfico diário nós estaríamos formando uma tendência de baixa, certo? Estaríamos formando um pivô de baixa e um movimento agora, uma reversão para baixo. Porém, ainda não posso dizer que é o que está acontecendo. Houve sim um rompimento, um pivô de baixo. Vamos voltar aqui, ó. Esse aqui era o último fundo, tá? Eu já expliquei no último vídeo que tecnicamente, porque o mercado veio, formou essa base de preço, tentou subir, não conseguiu e rompeu esse último fundo aqui e formou um pivô de baixo, tá? Então, se a gente fosse considerar isso aqui com um pivô de baixo e uma reversão do movimento de baixo agora, tá? Também não estaria errado, tá certo? Mas aí cabe um pouco também até de bom senso. A gente está vendo que o mercado ele está oscilando nessa região. Então, eu não estou considerando este rompimento, embora não esteja errado, mas eu não estou considerando, na minha análise, não estou considerando este rompimento de fundo aqui para me basear nas minhas operações. Tecnicamente, ele rompeu isso aqui, foi um pivô de baixa e está indo para uma reversão para queda, tá certo? Mas eu estou nas minhas operações considerando este fundo aqui, tá certo? Este fundo aqui que eu estou considerando mais forte, tá? E aí sim, se perder este fundo aqui, pode ser sim que aí comece no diário um movimento no curto prazo de queda das ações do índice Nasdaq, indo para o semanal buscar essa base de preço, indo para o 364 mais ou menos, ok? Por enquanto, nas minhas análises aqui, tá certo? Eu acho que é um movimento tá saudável, mas isso tecnicamente falando, mas realmente na prática a gente percebe que a gente que fica olhando o movimento de preço durante o dia tá muito, mas tá muito volátil, tá certo? Eu já mostrei para vocês como que o mercado oscilou durante o dia. Olha só as pernadas que ele deu durante o dia. Então foi muito, ele passou a maior parte do tempo no vermelho, perdendo 2, 3%, para fechar numa pequena alta, praticamente estável, mas assim, depois de ter perdido quase 3%, indo fechar em alta, tá certo? Bom, essa aqui foi o Nasdaq. Vamos fechar o estudo dos índices de mercado agora com o Dow Jones, tá? O Dow Jones eu já falei para vocês em outros vídeos que para mim é o gráfico que está mais forte, tá? Não é à toa, ele reúne as 30 mais poderosas empresas dos Estados Unidos, tá? Então vamos lá. Aqui no gráfico tá assim no movimento de alta, formando topos e fundos ascendentes. A gente pode ver aqui que ele está tentando se segurar nessa média móvel de 20 períodos, tá certo? Olha só o que aconteceu no índice Dow Jones no dia de hoje. Esse aqui novamente é o índice pré-market, tá certo? A gente vai analisar no próximo pregão. Esse aqui foi o que aconteceu no dia de hoje. Então, olha só, mais uma vez vou colocar aqui para detalhar. Olha só o que aconteceu. Ele abriu, o índice abriu em 361.07, tá certo? Chegou a bater em 356.44. Olha só. Olha o tamanho da correção desse candle aqui, tá certo? E aí, o que aconteceu? Novamente, pegou muita gente alavancada, muita gente desesperada. Depois que muita gente foi estopada, muita gente encerrou a posição no desespero, o mercado foi reagindo e fechou praticamente estável, tentando se segurar nessa média móvel de 20, ok? Vamos analisar aqui no semanal para a gente ver como que está esse movimento aqui no semanal. Olha só, parece que está formando essa base de preço no semanal, está tentando se segurar acima dessa média móvel de 20. No mensal também o gráfico bem saudável, nada de errado, tá certo?
Então, esse foi o movimento do mercado financeiro no dia de hoje. Tá certo? Foi muito volátil, muito volátil. Pegou muita gente vendendo no sell-off, tá certo? Outras pessoas aproveitar. Eu tentei, como eu falei para vocês, eu tentei buscar até uma comprinha, um descontinho maior no QQQ, não consegui, tá certo? Tentei buscar um pouco mais aqui a média móvel de 200. O QQQ reagiu antes de tentar beliscar ela aqui, tá certo? E por que que eu tentei fazer? Da mesma forma que eu fiz na Amazon, que eu falei para vocês no, no vídeo anterior, eu tentei me baseando, tá, nessa média móvel de 200. Tá? Eu tô com uma trava de alta, né, na Amazon, tá? Já expliquei para você que eu me baseei nos trades anteriores. A gente consegue ver que quando a Amazon perde essa média móvel de 200, ela logo em seguida ela se recupera. Quer dizer, logo em seguida, alguns pregões depois ela se recupera. Tá certo? Foi aqui, foi aqui. E eu espero que aconteça que, como eu ainda tenho um pouco mais de 2 semanas no trade, eu vou deixar rolar. Estou monitorando, vou deixar rolar. E se eu perceber que não vai dar, eu encerro um prejuízo, tá? E parto para outra. Isso acontece. Mas é o que eu falei, o mercado costuma respeitar muito essas métricas, o suporte das médias móveis, o suporte de Fibonacci, tá certo? E isso aí, com o tempo, com a prática, cada um de vocês vão criar mecanismos de trades pessoais para vocês, entendeu? Cada trader vai se adaptar a uma forma de operar, tá? Eu passo para vocês os conhecimentos técnicos e a minha forma de operar, mas cada um vai tentar buscar a sua própria maneira de enxergar as oportunidades, tá certo? Eu vejo aqui, se eu já não tivesse aberto uma posição aqui nesse rompimento de média móvel de 200, eu, baseado nesse gráfico aqui e já nessa abertura do pré-market do próximo pregão, eu já arriscaria uma outra trava de alta aqui, baseado na técnica de banda de Bollinger, tá? A gente já viu também no curso que uma das maneiras de se operar a banda de Bollinger, tá, é quando a gente vê que o mercado corrigiu muito, fugiu dessa banda inferior da banda de Bollinger, tá? E logo depois, no próximo pregão, já fechou dentro, tá? Aquele setup, fechou fora, fechou dentro. Então ele fechou fora, praticamente está fechando fora, tá? E no próximo pregão tudo indica que ele vai fechar dentro, tá? Então, se eu não tivesse já numa posição, numa trava aqui, eu arriscaria sim uma abertura aqui, uma trava de alta aqui, baseado no setup fechou fora, fechou dentro das bandas de Bollinger, tá? Mas enfim, então esse foi o resumo também de segunda-feira no mercado americano, tá? Eu continuo esperando muita volatilidade nesses próximos dias. O mercado ainda tá precificando essa alta de juros do Fed. Assim, ao meu modo de ver, tá? E aí a minha opinião pessoal, eu acho que o mercado ele está exagerando. O mercado ele já está esticado, tá? Em termos de valuation, tá? Ele está muito esticado. Não estou é, falando da parte técnica, tá? Dos gráficos, mas em termos de valuation ele está esticado, sim, tá? Tem múltiplos que estão muito, muito grandes. Tem empresas que você vai levar aí 50, 60 anos para ter o seu payback. Então, assim, está muito esticado, tá certo? Mas fazer uma sangria dessa, baseada num futuro aumento de preço dos juros americanos, assim, eu acho que é uma reação exagerada do mercado, porque ainda mesmo que os juros dos Estados Unidos aumente para 1%, que hoje está em zero, entre 0 e 0,25, ainda assim que aumente para 1%,
correr 1% ao ano, tá certo? Então, um mercado de bolsa de valores ainda assim vai existir, tá certo? E talvez depois desse movimento super volátil, talvez fique até mais fácil da gente operar. Por quê? Porque vai continuar tendo essas oscilações, que é que a gente torce para que aconteça, esses movimentos de alto e de baixo, porque são nessas oscilações que a gente abre e fecha as posições, tá certo? Mas realmente, hoje, os movimentos estão muito ferozes. Então, isso realmente está dificultando a gente ter um certo sossego nas operações, tá certo? Mas é é um certo exagero colocar na conta o aumento de juros dos Estados Unidos, tá? Se a correção fosse, o mercado agora percebeu que realmente a valuation das empresas está muito esticada, não vale isso tudo, aí beleza, o pessoal caiu em si, realmente tá, beleza. Agora, porque vai aumentar os juros americanos para 1% ao ano, ao meu modo de ver, tá? Mais uma vez, ao meu modo de ver, é exagerado. Mas, como eu falei no início desse vídeo, a gente segue os grandes players. A gente não tem como movimentar o mercado, então o que a gente faz? A gente vê o que eles estão fazendo e vai junto, tá certo? Não tem como brigar e contra, tem que ir a favor. Então, beleza, esse foi o dia de hoje. Mais uma vez, quem tem conta pequena, eu acho melhor esperar um pouquinho, tá? Quem tem conta maior, né, mais de 25 mil dólares, pode fazer trades rápidos, colocar uma ordem stop bem curtinho, tá certo? Mas ainda assim, quem está começando agora, eu sugiro que olhe, estude, tá certo? Fica um pouquinho de fora, o mercado não precisa ter todo dia. Eu, por exemplo, coloquei uma ordem, mas não foi preenchido, então não rolou, tá? Foi aqui, ó, mais uma vez, foi aqui, tentei pegar essa beliscada aqui na média móvel de 200, não rolou, paciência, tá certo? Mas também, se tivesse pego, muito provavelmente eu já estaria no lucro, já sairia até no final do pregão, ou já ia colocando ordens de stops para escalonando a saída, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, cuidado, tá certo? Estudem e até a próxima, beleza? Um abraço.